Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse é o segundo vídeo onde eu estou analisando os novos companheiros que substituirão as antigas armas de encarnações. Estou analisando 10 companheiros por vídeo. Se quiser conferir os 10 anteriores, confira a parte 1 no meu canal. Deixarei o link na descrição e no card aqui em cima. Vamos começar pela família de companheiros dos bandidos viajantes. A Rictus Enfeitiçante é uma companheira do elemento neutro. Ela assume uma posição de suporte no combate. Ela possui apenas 2 feitiços de ataque. O primeiro tem alcance modificável, bate no elemento neutro e ainda reduz incríveis 300 de potência. É um feitiço fantástico. O segundo coloca um glifo de 2 células que causa danos no elemento neutro em inimigos que começam seus turnos em cima do glifo. Seus outros 4 feitiços são de suporte e utilitários. O primeiro remove 3 turnos na duração dos efeitos e erode o alvo. Atenção, porque aliados também recebem essa erosão. O segundo dá PA em área de cruz 2 ao redor da feiticeira. Atualmente no beta ele está dando 2 PAs por 2 turnos, mas pode ser modificado. Inclusive, foi modificado, porque era 3 PAs antes. O terceiro feitiço remove uma alta quantidade de PAs e PMs, e tem alcance modificável. Porém, só pode ser lançado em linha reta. O último coloca um buff de cura de início de turno que dura 2 turnos. É uma companheira muito boa para jogar na posição de suporte. Ela recebe nota 10. O Rictus Arqueiro é um companheiro do elemento neutro. Ele assume um papel de batedor. Pode ser comparado a um Kra neutro. Literalmente todos os seus feitiços têm alcance modificável, o que pode ser uma vantagem incrível se você joga com um personagem que consegue aumentar alcance, como Kra, Feca e Enotrof. Ele tem 3 feitiços de ataque e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque é uma flecha de área de círculo 2. Pode ser usada 2 vezes por turno, mas apenas uma vez por alvo. Porém, você pode selecionar células vazias. É comparável a uma flecha explosiva do Kra, mas que pode ser mirada em células vazias. Seu segundo feitiço coloca um veneno neutro por 2 turnos e que pode ser acumulado 2 vezes. Pode ser um ótimo aliado para fazer mãos limpas ou derrotar monstros com resistências neutras fracas, já que as classes têm dificuldade em utilizar esse elemento. Seu terceiro feitiço de ataque é um roubo de vida, também no elemento neutro. Seu primeiro feitiço utilitário dá 3 de alcance e 160 de potência para o alvo, por 3 turnos. Seu segundo feitiço utilitário retira 4 de alcance em uma área de círculo de 2 e também revela itens invisíveis. É basicamente um olho de toupeira do Kra, mas que não causa danos. Seu último feitiço utilitário empurra 3 células e retira 3 PMs, mas só pode ser lançado linearmente. Achei o Arqueiro um companheiro fantástico. Pode ser um suplemento de danos para o seu time e sinergiza bem demais com classes à distância. Ele também recebe nota 10. O Rictus Desbravador é um companheiro do elemento neutro. Ele assume um papel de tanque. Ele tem 3 feitiços de ataque e 3 feitiços utilitários. O primeiro feitiço ofensivo é lançado apenas no corpo a corpo. Bate neutro e retira 30 de fuga do alvo. O segundo feitiço ofensivo dele é um teletransporte linear de até 4 de alcance e que causa danos em área de círculo de 2 casas ao redor da célula de chegada. Seu terceiro feitiço ofensivo rouba a vida de todos os alvos adjacentes ao Desbravador, similar à Zurrapa dos Pandawas. Seu primeiro feitiço utilitário dá escudo para todos os aliados a até 2 casas de distância do Desbravador, por 2 turnos. Outro feitiço atrai todos os inimigos até 5 casas lineares para o Desbravador, porém não atrai aliados. Seu último feitiço dá bloqueio por 2 turnos para o Desbravador. Ele tem ótimos feitiços para um companheiro tanque. Ele rouba vida, se dá escudo, remove fuga, ganha bloqueio, teletransporta e também atrai inimigos. O Desbravador recebe nota 10. O último da família dos bandidos viajantes é o Rictus Duelista. Ele é um companheiro do elemento neutro e assume um papel de batedor. Poderia ser comparado a um Iop. Ele tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque causa danos em uma área de círculo de 2 células e pode ser utilizado em células vazias. Pode ser um bom feitiço para farmar, assim como a flecha do Rictus Arqueiro. Seu segundo feitiço ofensivo coloca um veneno neutro por 2 turnos, mas que só acumula uma vez. Então esse feitiço deve ser utilizado em turnos alternados. Seu terceiro feitiço ofensivo é um roubo de vida neutro. Todos seus feitiços de ataque têm alcance curto. Então ele é um companheiro de combate próximo. Seu primeiro feitiço utilitário dá 15% de crítico e 150 de potência por 3 turnos para o alvo.
Pode ser utilizado nele mesmo ou no seu personagem. Seu segundo feitiço utilitário coloca um buff nele mesmo ou em algum aliado que faz com que a entidade afetada receba escudos toda vez que receber danos. Esse escudo pode ser acumulado 3 vezes e esse efeito de geração de escudos pode ser acionado até no máximo 5 vezes em um mesmo turno. Seu último feitiço utilitário dá 3 PMs para algum aliado por 2 turnos. É um companheiro interessante, ele tem feitiços de ataque e feitiços utilitários interessantes, embora possa ser um pouco perigoso mantê-lo perto dos inimigos, dependendo de quais inimigos você está enfrentando. Ele recebe nota 8. Agora vamos entrar na família dos mortos-vivos. O primeiro foi apresentado no vídeo anterior, era o Ektop, e agora falaremos dos outros. O primeiro é o Coxis, um companheiro dos elementos terra e neutro, e também de empurrão. Ele assume uma posição de batedor e também pode ser um posicionador devido aos seus empurrões, embora os mesmos sejam focados em causar danos de empurrão. Ele tem 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque rouba vida no elemento terra em uma curta distância, embora não possa ser lançado no corpo a corpo. Seu segundo feitiço ofensivo causa danos de terra e empurra 4 células em uma área de linha de 4 células. Seu último feitiço de ataque causa danos neutros e empurra por 3 células. Seu primeiro feitiço utilitário remove resistências a empurrão por 2 turnos. Seu segundo feitiço utilitário avança 4 células. E, por fim, seu último feitiço utilitário aumenta seus danos de empurrão por 3 turnos. Como podemos ver, é um companheiro bastante focado em danos de empurrão. Pode ser interessante para fazer um desafio de mãos limpas, embora hajam opções melhores. Também pode ser interessante caso você jogue com um personagem também focado em danos de empurrão, onde seus debuffs poderão ajudar um ao outro. O potencial de danos é alto, porém nem sempre podemos contar com esses empurrões. Portanto, de forma geral, ele recebe nota 7. O Cubitus é um companheiro do elemento ar. Ele assume um papel de batedor e pode ser comparado a um Kra de agilidade. Ele possui 4 feitiços ofensivos e 2 feitiços utilitários. Todos seus feitiços de ataque possuem alcance modificável, o que já indica boa sinergia com classes à distância e classes que podem aumentar o alcance de seus aliados. Seu primeiro feitiço ofensivo é um roubo de vida de ar, comparável à flecha absorvente do Kra. Seu segundo feitiço de ataque rouba alcance, comparável à flecha mágica do Kra. Seu terceiro feitiço ofensivo causa danos em uma área de círculo de 2 células, mas só pode ser utilizado uma vez por turno e em células ocupadas, comparável à flecha explosiva do Kra, porém com menor área. Seu quarto e último feitiço de ataque remove bloqueio por 2 turnos. Seu primeiro feitiço utilitário requer uma célula ocupada e faz com que inimigos a até 3 células lineares do alvo sejam atraídos, comparável à flecha de concentração do Kra, porém sem causar danos. O outro feitiço utilitário dá 2 PMs e torna Cubitus imbloqueável. É um feitiço para sair de posições desfavoráveis. Como podemos ver, há diversas similaridades a um Kra. Cubitus provavelmente pertencia a essa classe antes de passar dessa para melhor. Ele tem um potencial bom de danos e consegue jogar de uma distância segura, mas não apresenta muita versatilidade. Ele recebe nota 7. O Calcânio é um companheiro dos elementos terra e neutro. Ele assume um papel de batedor centrado em críticos. Ele tem 4 feitiços ofensivos e 2 feitiços utilitários. Todos seus feitiços de ataque têm efeitos secundários quando um golpe crítico ocorre. Seu primeiro feitiço ofensivo causa danos de terra e neutros, e caso ocorra um golpe crítico, também um veneno neutro. Seu segundo feitiço ofensivo também causa danos neutros e de terra, e, caso seja um golpe crítico, aumenta a potência do lançador por 2 turnos. Seu terceiro feitiço de ataque causa danos neutros e de terra, mas caso tenha ocorrido um golpe crítico, vira roubo de vida nesses elementos. Seu quarto e último feitiço ofensivo causa danos neutros e de terra, e rouba uma quantidade imensa de chance de crítico, 40% atualmente no nível 200. E, caso ocorra um golpe crítico, ainda aumenta os danos críticos do lançador. É um dos feitiços principais desse companheiro, devido à natureza dos seus feitiços. É interessante usar este golpe primeiro, para que os outros feitiços tenham mais chance de causar um golpe crítico e acionar os efeitos secundários. Seus outros feitiços são os utilitários, e o primeiro rouba 5% de crítico de todos os inimigos na linha de visão. Pode chegar a um valor muito alto dependendo da quantidade de inimigos no combate. Seu último feitiço aumenta os danos críticos dele e do aliado visado. Como podemos ver, o Calcânio tem toda a sua mecânica em volta de golpes críticos e apresenta a maior parte de seus feitiços como feitiços ofensivos. Tem um potencial de danos enorme, porém nenhuma versatilidade ou sobrevivência. No geral, recebe nota 6.
O último companheiro da família dos mortos-vivos é o Richette, um companheiro do elemento água. Ele assume um papel de batedor e é muito focado em movimentação, tanto dele mesmo quanto de outras entidades. Ele tem 4 feitiços ofensivos e 2 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque causa danos e o teletransporta para o inimigo mais próximo sem ser o alvo. Seu segundo feitiço ofensivo causa danos, empurra o alvo por 4 células e depois teletransporta o lançador para esse alvo. Seu terceiro feitiço de ataque coloca um glifo de água que causa danos e retira resistências a empurrão de inimigos que iniciem seu turno no glifo. Seu quarto e último feitiço ofensivo coloca uma armadilha que causa danos de água em inimigos. Adicionalmente, no próximo turno do Richette, ele trocará de lugar com o inimigo que acionou essa armadilha. Em relação aos seus feitiços utilitários, o primeiro teletransporta Richette simetricamente em relação a um aliado e dá 3 PMs e 40 danos de empurrão para Richette, caso ele não esteja no estado enraizado ou irremovível. Seu último feitiço é uma liberação, mas que dá 50 de fuga por 2 turnos para Richette. Como podemos ver, esse é um companheiro muito centrado em movimentação. É um companheiro bem complexo de se utilizar. Diremos que é o Shellor dos companheiros. Em mãos hábeis, esse companheiro vai permitir muitos personagens de passarem calabouços sem nenhum outro jogador. No entanto, para quem não aprender a utilizá-lo em todo o seu potencial, ele será bem fraco. Eu tenho certeza que veremos muitos vídeos de personagens utilizando apenas esse companheiro para assolar os mais diversos calabouços do jogo. Portanto, ele recebe nota 10 para os que aprenderem a masterizá-lo e nota 5 para uso sem o domínio adequado. A Pig Pop é uma companheira do elemento terra. Ela assume um papel de batedora em torno de danos de empurrão. Ela possui 3 feitiços ofensivos e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque causa danos de terra e empurra por 4 células. Seu segundo feitiço ofensivo rouba vida no elemento terra e também empurra por 4 células. Seu terceiro feitiço de ataque causa danos no elemento terra e reduz as resistências a empurrão do alvo por 2 turnos. Seu primeiro feitiço utilitário aumenta os danos de empurrão dela e de aliados em contato com ela, por 3 e 2 turnos respectivamente. O efeito é maior nela. Seu segundo feitiço utilitário aumenta os PMs dela e de aliados em contato com ela, sendo que o efeito também é maior nela. Seu último feitiço empurra o alvo por 4 células e coloca uma erosão de 10% nele. Bem parecida com o companheiro Coxis, uma vez que ambos são centrados em danos de empurrão, ela pode se tornar uma valiosa aliada em composições onde você já utiliza danos de empurrão, pois vocês poderão buffar um ao outro. Pode também facilitar alguns desafios de mãos limpas, embora venenos sejam mais confiáveis para essa finalidade. Ela recebe nota 7. Por fim, o último companheiro desse vídeo é o Turier, um Gluend bem pestinho. Ele é um companheiro dos elementos água, fogo e neutro. É um companheiro com mecânicas bem similares a um ladino. Será que isso o torna um Gluend ladino? O Turier tem 3 feitiços que ele coloca um presente surpresa em campo, que seriam equivalentes às bombas dos ladinos. Esses presentes surpresas aumentam seus níveis a cada turno, de forma similar aos combos dos ladinos. Porém, o nível máximo desses presentes é 3. A cada turno eles terão um efeito aumentado. Então, 3 turnos após você colocar os presentes surpresas, eles estarão na sua força máxima. O primeiro presente é explosivo e, conforme o nome já dá a entender, é direcionado a causar danos neutros. Ao morrer ou ser acionado, esse presente causa danos neutros baseado na porcentagem de vida dos inimigos a até 2 casas de distância dele. O segundo presente tem função de buffar a potência dos aliados. Este presente coloca um glifo no chão que aumenta a potência de aliados em cima desse glifo, de forma infinita, desde que eles se mantenham em cima do glifo. O terceiro presente é focado em curas. Aliados que terminam seu turno em cima do glifo são curados com base em sua porcentagem de vida. Estes são os 3 primeiros feitiços. Seu quarto feitiço empurra presentes por 6 células. Só funciona com os presentes, não funciona com inimigos e nem entidades aliadas que não sejam os presentes. Seu quinto feitiço causa danos de água e fogo e também aciona o presente, caso o alvo seja um presente. Se o alvo for um presente, devolve os PAs gastos nesse feitiço. É interessante dizer que o alcance desse feitiço é modificável. Cada presente tem um efeito se acionado. Todos os presentes são mortos quando acionados por esse feitiço. O presente explosivo explode se acionado, causando aqueles danos neutros com base na porcentagem de vida dos inimigos. O presente de potência, se acionado,
explode e dá um buff de potência aos seus aliados. Tanto a duração quanto o valor do buff de potência aumentam conforme o nível do presente. Já o presente revigorante, que é o do glifo de cura, explode e causa uma cura instantânea quando acionado. O sexto e último feitiço é um golpe ofensivo de roubo de vida nos elementos água e fogo. Como podemos ver, ele tem funções ofensivas e também de suporte. Seus presentes que buffam são bastante fortes, então eu prevejo que ele seja mais utilizado na função de suporte. Gostei bastante das mecânicas desse companheiro e acho que ele vai ser bem útil. Ele recebe nota 9. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!